Oi pessoal, eu sou o apóstolo Josué Santos aqui do Brasil, pátria amada, um lugar maravilhoso para se viver e cremos que vai continuar sendo uma nação abençoada por Deus, onde Deus vai colocar a mão e tudo vai voltar ao normal em nome de Jesus. Passando aqui para deixar um vídeo para tentar ajudar a nação brasileira e também a todos os cristãos, né, os evangélicos, católicos, enfim, os cristãos da nação brasileira, os homens, as mulheres, as famílias, enfim, né? Então, agradecer também a todos os inscritos no nosso canal aí, são muitas pessoas já. Então, que Deus possa abençoar a sua vida nesse tempo. Você que está ouvindo, vai ouvir, não se esquece de se inscrever aí, né, no nosso canal e também compartilhar os nossos vídeos para que a gente entenda um pouquinho. Então, o que tem nos preocupado nesse tempo é que as eleições estão tomando um volume muito interessante e nós estamos vendo muita violência, muita disputa, muita coisa assim, que acabou chegando num nível perigoso, no sentido de uma pessoa da direita não poder passar perto de onde tiver pessoas da esquerda, e uma pessoa da esquerda não poder passar perto de onde tem pessoas da direita, porque senão vai ter confusão, né? Como nós estamos vendo aí, pessoas sendo agredidas porque tem a camisa do Brasil, pessoas sendo agredidas porque apoiam esse ou aquele candidato. Então, lembrando também que a nossa ideia com esse vídeo sobre as eleições e sobre a política não significa que nós desrespeitamos a opinião e a posição política de cada pessoa, mesmo porque o voto é secreto e cada um vai ter que fazer a sua escolha. O que eu quero deixar aqui hoje nesse pensamento, nessa ideia, é que nós estamos vivendo na sociedade brasileira uma grande batalha espiritual. Isso é uma verdade, porque o mundo espiritual se manifesta de uma forma muito intensa. Então existem organizações espirituais que vão atuar de forma espiritual e nós não vamos entender muito bem sobre por que essas coisas estão acontecendo. Né? Por que tanta violência, por que tanta agressividade, por que tanta divisão entre o próprio povo evangélico, né? O povo cristão de uma forma geral? Por que tanta divisão nessas coisas? Porque tudo isso faz parte de um cenário e também de uma guerra espiritual. Então, para que a gente entenda isso, eu quero te dar alguns versículos bíblicos. Primeiro, Hebreus capítulo 4 fala, versículo 12, que a palavra de Deus, ela é muito importante na nossa vida, porque ela é uma faca afiada de dois gumes. Ela vai cortar até a divisão da alma e do espírito. Ela vai fazer a separação. Ela vai cortar quando entra e quando sai. E ela vai chegar até juntas e medulas e separar alma do espírito. Então, para a gente entender isso, o que é alma? Vontade, desejos e emoções. Então, é mais ou menos assim: alma, emocional, e espírito, a razão. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vai nos afiar de uma forma tão poderosa, onde ela vai separar aquilo que é emocional e aquilo que é racional. Então, nesse momento, amados, eu queria que você pensasse um pouquinho da seguinte forma: você está agindo mais na sua emoção ou na sua razão? Porque o que nós estamos vendo nessas eleições é que o emocional, o desequilíbrio emocional de todos é algo sobrenatural. Você não pode olhar isso e achar que é uma coisa natural. Amém? Legal? Entende não? O homem espiritual discerne bem tudo, mas por ninguém é discernido. Então, olha que tremendo. As pessoas estão tomando decisões, escrevendo comentários até no meu vídeo ou no de outro, ou enfim, numa posição totalmente de descontrole, desequilíbrio emocional. Então, lembrando de novo, nós não estamos aqui agredindo ninguém, ou lutando por esse ou por aquele partido, ou pela direita ou pela esquerda. Nós estamos falando sobre uma voz profética que Deus tem levantado na nação através, né, do Cabo Daciolo. Então, o Cabo Daciolo, para mim, minha opinião, assim como eu respeito a opinião dos outros, a minha opinião, um profeta de Deus para o século 21, que está confrontando o pecado nacional e denunciando aquilo que o diabo está fazendo às escondidas, de uma forma muito clara, de uma forma muito forte, né? Então, temos que compreender isso, e isso
é uma visão que Deus deu para ele. Então temos que respeitar isso. E se esse for o tempo, ele vai entrar para governar a nação, e Deus vai dar para ele sabedoria e as coisas vão acontecer. Se esse não for o tempo de que ele governe o Brasil, e Deus governe através dele o Brasil, então ele não vai entrar, mas a voz de Deus foi ouvida através de um profeta que teve coragem de levantar sua voz e decretar os pecados escondidos e todas as armadilhas do diabo através de todas as suas organizações. Entende? Então Hebreus está falando que falta o quê? Equilíbrio emocional. Então quero desafiar você nessas eleições a ter equilíbrio emocional. Então quero te dar algumas coisas importantes sobre o governo mundial, né? Quando começa isso? Isso começa lá na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, de 1 a 9, vai mostrar o quê? Que a Torre de Babel é levantada, e aí começa uma cultura babilônica, porque Babel aí é o lugar onde se concentra, é o centro geográfico da Babilônia. Então, imagina o seguinte, o controle mundial vai sair daí, aí todos estão tendo um governo único para poder se estabelecer. Então Gênesis 11, de 1 a 9, vai mostrar a Torre de Babel, e isso é um complexo onde Deus ia ficar fora, e aí começa toda uma batalha, uma cultura. Qual cultura? A Torre de Babel, governo mundial da época, o primeiro governo mundial da época, tem uma cultura, qual? Nós vamos deixar Deus fora, nós não queremos nada com Deus, e aí começa todo um processo. Quando você conhece a história, Deus desce, põe confusão, as nações vão começar a acontecer, e aí depois disso vem Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2 vai mostrar para a gente o seguinte, que começa o reino babilônico. Então a Babilônia começa o seu império de uma forma poderosa, né? E aí tem Nabucodonosor, o rei, e ele tem aquele sonho. Daniel capítulo 2 mostra o sonho, que aí aponta o reino babilônico, ou seja, de Gênesis até chegar no profeta Daniel, no Nabucodonosor, a cultura babilônica foi se estabelecendo, ao ponto de chegar na Babilônia uma autoridade tão forte de governo, onde ele conquistou vários reinos, e a ideia era que isso seria definitivo, até que ele tem um sonho, que a gente chama aquela estátua, né, dos impérios, e ninguém consegue interpretar aquilo, até que Daniel vem e dá para ele a interpretação, e aí a gente vê os impérios sendo estabelecidos. Daniel capítulo 2, você vai ver o império babilônico, mostrando o rei, né? O império babilônico, depois o império persa, o império grego, o império romano e o império romano-grego, ou seja, uma mistura entre Roma e Grécia para governar. Aí a Roma fica dividida, entende? E depois Daniel fala do quinto reino, que é a pedra que é tirada naquela visão e vem e destrói toda essa estátua. Então veja que tremendo, isso é capítulo 2, nós estamos falando do reino babilônico, do governo babilônico, cultura babilônica, governo único, que vem da cultura da Torre de Babel. Então, passado isso, o que acontece? No capítulo 3, o rei Nabucodonosor manda levantar uma estátua gigante de ouro, ouro puro, porque na visão de Daniel, na visão do rei, ele tinha a cabeça de ouro, e aí vem o peito de prata, o bronze, o ferro, o barro, né, em todo o corpo da estátua. Então, como só a cabeça era de ouro, Daniel falou para ele: o seu reino vai ser limitado, e depois vai vir um outro império, depois outro império. Daniel mostra para ele as revelações. Então Nabucodonosor, na cultura de um reino que não podia ter fim, de um governo mundial, o que ele faz? Ele manda construir uma estátua de ouro puro, ou seja, toda a estátua seria agora de ouro, e todo mundo deveria adorar essa estátua. Por quê? Porque ele não aceitou a revelação. Qual revelação? O seu reino não vai ser para sempre, o seu reino vai ter um limite. Então, como ele não aceitou isso, ele mandou fazer uma estátua de ouro gigante, e todo mundo tinha que adorar. Aí entra a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que vai confrontar o rei e não vai adorar a estátua, e aí começa todo um projeto maravilhoso do reino de Deus. Consegue entender isso?
Então ele já estava pensando num governo mundial. Ele não queria aceitar o seguinte: olha, eu não vou ficar só esse tempo, eu vou permanecer. Então a ideia dele de perpetuar o governo dele foi construindo uma estátua de ouro puro, da cabeça aos pés. Então ele estava dizendo assim, ó, nessa estátua eu vou estender o meu reino, não vai ter fim. E acabou que não aconteceu isso, né? Mas a tentativa de um governo mundial sempre vai existir. Essa tentativa, ela é desde que o mundo é mundo. Então nós estamos vivendo um tempo onde todos os planos e todas as ideias estão levando para essa direção, para esse fim. Então quero desafiar você. Quem é o quinto reino, Josué? O quinto reino é a igreja, porque o quinto reino fala de uma pedra que veio e destruiu a estátua. A pedra é Jesus, a igreja é o corpo de Jesus. Então a igreja verdadeira hoje no mundo vai fazer a diferença no governo da ordem mundial que eles querem estabelecer, porque Satanás não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele não é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele vai precisar de um governo mundial, ele vai precisar de pessoas chaves em vários lugares, então de um sistema. Por isso que Jesus disse: o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema está controlado pelo maligno. Então para entrarmos no sistema e mudar o sistema, vamos precisar muito do auxílio de Deus, da força de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, da direção de Deus. Então quero desafiar você a não entrar nesse jogo que o diabo está fazendo, de roubar o nosso equilíbrio emocional e nos levar a tomar decisões nas emoções, porque é muito importante as eleições nesse tempo. Então não tome decisões na sua emoção. Eu tenho visto vários pastores falar várias coisas, várias pessoas falando várias coisas, e eu estou aqui passando só para deixar também a minha opinião. Então, como homem, como brasileiro, como um homem de Deus que tem uma igreja, eu quero orientar você: não tome nenhuma decisão na sua emoção, naquilo que você está sendo ativado nas emoções. São tantas informações, é uma mídia mentirosa, são pesquisas mentirosas, são tantas coisas que vão querer enganar você e te mover pela emoção, que você precisa se controlar. Então, em nome de Jesus, pensa nisso que eu estou te falando. Não tome nenhuma posição nas suas emoções, isso pode nos prejudicar muito. Por isso que o governo mundial tem a ver com comunismo, com tanta coisa. Por quê? Porque eles não querem sair do governo. São aquelas pessoas que não querem sair do governo, elas querem continuar naquilo. É como o rei Nabucodonosor, é uma cultura babilônica. Nós vamos entrar no poder e não vamos sair mais. Só que Deus já determinou o limite. Então eu creio que esse tempo é o tempo que Deus vai fazer grandes mudanças no Brasil. Para nós, todos os segmentos. Então chegou o tempo de ter equilíbrio emocional, ouvir e discernir, enxergar e discernir, para que a gente tenha um governo seguro e paz na nossa nação. Que Deus abençoe você. Pense bem na hora de votar, pense bem na hora de tomar decisão. Lembre-se, a eleição não é só do presidente, tem os deputados estaduais, deputado federal, senadores. Esses são os conselhos do governo, são eles que vão fazer as leis, são eles que vão trazer peso ou alívio para a nação. Pensa bem nisso e tome atitude debaixo de equilíbrio emocional. Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus possa fazer a diferença na sua vida. Um abraço a todos, oro por todos os candidatos, por todos os políticos, mas é importante que você entenda a voz profética desse tempo. E a voz profética desse tempo, no meio de tudo que nós estamos vendo, é a voz do Cabo Daciolo. A voz dele, o que ele está falando, o que ele está denunciando, mostra Deus agindo de uma forma maravilhosa pela igreja. Então, mesmo que você não vote nele, ore por ele de uma forma muito mais intensa, porque é uma voz que está denunciando o reino das trevas, e isso vai trazer uma consequência muito grande no reino das trevas, e a luz de Deus vai entrar aqui. E se a luz de Deus entrar, Deus vai trazer um governo sobrenatural, ou através dele, ou através de quem for entrar. O céu vai estar aberto, é o que nós cremos. Amém? Que Deus te abençoe, um grande abraço, em nome de Jesus.